Então, nessa nossa reflexão, nós vamos meditar sobre as 5 vias cosmológicas, né? E é interessante que no Catecismo, no parágrafo 32, vai dizer assim, né? O mundo, a partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. Depois nós temos uma passagem da Carta aos Romanos de São Paulo, que vai dizer assim: o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade, tornou inteligível desde a criação do mundo através das criaturas. Ou seja, o próprio São Paulo aqui ele reconhece que Deus ele se revela através da sua criação, através da perfeição que está em toda a criatura. E é isso que nós vamos ver, diante daquilo que nós vamos meditar. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, no artigo 3º, na segunda questão, ele fala da existência de Deus. E ele vai ali colocar, ele vai trazer 5 vias, ou podemos dizer que 5 argumentos racionais sobre a existência de Deus. O primeiro argumento é o movimento, a segunda é a causalidade, depois o argumento do ser necessário, o quarto, os graus de perfeição, e depois, o último argumento é o argumento da ordem. Então, 5 argumentos, 5 vias para o conhecimento de Deus. E aí nós vemos, o primeiro argumento, que é o argumento do movimento, ali nós precisamos ir, quando a gente vai refletindo sobre essas coisas, nós vemos ali algo bem interessante. Quando nós contemplamos a natureza, nós percebemos que tudo está em movimento, Tudo está em movimento. Até aqueles objetos que sensivelmente a gente aparentam estar estáticos, parados, eles estão em movimento, porque em seus micro-organismos. E hoje, principalmente com o desenvolvimento da ciência, e principalmente da ciência moderna, onde se abriu os olhares para as partículas atômicas e todas essas coisas, podemos chegar à conclusão de que tudo que existe está em movimento. Dessa forma, precisamos também reconhecer que tudo que está em movimento foi movido por um outro. É aquela reflexão que nós fizemos no vídeo passado. Tudo que está em movimento foi movido por um outro, pois o movimento é uma resultante de uma massa somada a uma aceleração. E assim, para que um objeto que está em repouso, sem aceleração, possa mover-se, ele é necessário que haja uma força que possa, uma força externa que possa mover ele, pôr em movimento. Assim, mesmo que haja uma relação em cadeia dos seres em movimento, é necessário que exista uma origem desse movimento, ou seja, um princípio desse movimento. Algum motor, ou seja, algum ser que dê esse movimento que move, primeiramente, todos os outros seres. E é isso que Aristóteles lá vai chamar de motor imóvel, e São Tomás de Aquino, usando também essa argumentação de Aristóteles, ele vai justamente nos mostrar isso. Se tudo está em movimento, para que algo que esteja em movimento, que foi dado movimento por um outro, é necessário que exista um movimento primeiro, ou seja, algo que existe no princípio que dê movimento a todas as outras coisas. E isso nós chamamos de Deus. Os antigos, Aristóteles chamou isso de motor imóvel, ou outras culturas podem ter chamado de alguma outra coisa. E nós entendemos que é Deus.
essa realidade, o Deus que é criador, né, que dá a existência, né, o movimento a todas as coisas. Depois, o argumento da casualidade, que também, veja que cada argumento ele vai dando base e fundamento para o próximo, né? Sempre assim. O argumento da causalidade, né, esse segundo argumento está unido ao primeiro, pois tudo o que existe é feito de uma causa. E se formos retornando às causas dos efeitos, nós chegaremos a uma primeira causa. Porque, assim, né, por exemplo, né, os filhos são gerados pelos pais. Né? Aqueles pais ali, que são filhos também, foram gerados por outras pessoas. E assim a gente vai chegando lá no princípio daquelas gerações. Né? Mas veja, né, para que exista, né, essas causas, né, é necessário, né, que exista uma causa primeira, que dê origem a todas, assim, que seja causa, né, de todos os outros efeitos. Né? É isso que esse argumento ele nos chama a atenção. Né? Então tudo é gerado por um outro. Assim, o ser humano é gerado dos seus pais, como uma obra de arte é feito pelo seu autor, assim também como a chuva é um efeito, né, também, né, de toda uma realidade de temperaturas e tempo e tudo. Tudo, de certa forma, são consequências, podemos dizer assim. Né? Mas para que exista, né, para que essas consequências ocorram, é necessário que exista uma causa primeira. E é claro, né, esse ser que seja a causa primeira de todas as coisas, origem de todas as coisas, ou seja, uma causa que exista sem ter sido causada por ninguém. Senão, assim, se essa causa ela fosse causada por algum outro ser, então essa causa não seria a primeira, seria segunda, secundária. Então nós precisamos entender e conceber o quê? Uma causa primeira de todas as coisas. Né? E isso nós também chamamos de Deus, né? A causa inicial de todas as coisas. Depois, nós temos o argumento do ser necessário. Né? Aí aqui nós vamos percebendo que cada vez vai ficando mais filosófico, podemos dizer assim. O argumento do ser necessário parte de uma reflexão sobre a natureza das coisas, onde percebemos que tudo que está nesta terra, toda a criação, se corrompe e pode deixar de existir. E se algo pode deixar de existir, é sinal de que não é necessário. Mas sim, essa coisa ela é desnecessária. Né? Ou seja, né, por exemplo, quando um animal morre, esse animal, quando um animal de toda uma espécie morre, ele não cria ele não desestabiliza toda a sua espécie e toda a criação. Não. Né? Por quê? Porque esse animal ele não é necessário para a subsistência de toda a espécie. Né? Ele é mais um da espécie. Né? Então, ele é um ser desnecessário. Isso na filosofia chama assim. Por exemplo, também cada um de nós. Se a gente morre, as coisas não deixam de existir. As coisas continuam. Por quê? Porque dentro de um todo, né, nós somos desnecessários. Isso diante do argumento filosófico, né? Porque só existe um necessário, né? Que é o próprio Deus. E aí o argumento ele vai continuar. Né? Se existe esses seres, ou seja, se esses seres, né, teriam que ser o mesmo ser, pois se existissem muitos seres ditos necessários, eles se autoanulariam, tornando-se um ao outro desnecessário. Então, e teríamos que reconhecer um outro ser anterior a esses, que teria dado ser a todos eles. Por isso que é interessante que lá no texto sagrado, quando Moisés pergunta a Deus, né,
quando ele é enviado ao faraó e pergunta a Deus, né, qual é o seu nome? Eu vou em nome de quem? E Deus ele vai revelar o seu nome, né? E o nome de Deus, né, que é revelado a Moisés é Eu Sou, ou seja, né, o ser acima de todos os seres, né? Por quê? Porque Deus é o ser por excelência, né? Esse ser necessário que dá origem e dá sustento a todos os outros seres, né? Então, nós vemos isso, né? Portanto, para que exista muitos seres desnecessários, ou seja, que podem existir ou não, ou deixar de existir pela corrupção natural, pela morte, etc., é preciso que exista um único ser necessário, que dê o ser e sustento a todos os outros seres. Então nós vemos isso, né? Só pode existir um ser necessário, porque se esse ser necessário ele deixar de existir, tudo deixa de existir, né? Mas é claro, né? Se esse ser necessário ele é eterno, é o próprio Deus, né? Porque se aquilo que é desnecessário, quando deixa de existir, quando morre, quando se corrompe, ele não influencia em todas as coisas, então significa que ele não tinha essa necessariedade plena e total, mas ele era um ser desnecessário no sentido filosófico, né? Porque só Deus é sim o ser necessário, aquele que dá, né, realmente o ser a todos os outros seres. Depois nós temos o próximo argumento, que é o argumento de graus de perfeição ou de hierarquia de valores. Assim, o argumento dos graus de perfeição ou da hierarquia de valores tem a ver com a capacidade do ser humano de forma racional, né, avaliar graus de perfeição e de valores das coisas criadas. Assim, todo ser humano, no bom uso de suas faculdades racionais, julga algo tendo em vista um conceito elevado e máximo, né, de bondade, de verdade, de beleza. Então, esses conceitos, né, que nós já vimos, né, já refletimos sobre eles, né, lá nos últimos encontros, vemos isso, né, que o ser humano ele usa ele tem esses conceitos, né, formados dentro de si de bondade, verdade, beleza, e a partir disso ele chega às suas conclusões. E é por isso que conseguimos qualificar algo como bom e mal, verdadeiro ou falso, bonito ou feio. Esse juízo racional só é possível porque temos um conceito de perfeição e de valores supremos. Se cada coisa que existe possui um grau máximo de perfeição, então é necessário que um ser tenha imprimido os graus de perfeição em todas as coisas daquela espécie. Veja, né? Se tudo veio do acaso, como que nós teríamos o mesmo padrão de comportamento numa espécie? A gente não conseguiria isso, né? Então, como que a gente conseguiria, né, diante, né, por exemplo, os seres humanos, né, que surgiram, né, do acaso, se assim tivesse surgido do acaso, como que eles teriam o mesmo padrão de comportamento? Como que eles, né, seriam constituídos em sua fisiologia, em sua biologia, de forma muito igual, podemos dizer assim, né, padronizada. Então nós vemos aí esses graus de perfeição, né, que eles são infundidos em todas as criaturas. E aí ali continua, né? Assim, no mundo há coisas não diferentes, há coisas com diferentes graus de perfeição. Os graus de perfeição são atribuídos por uma comparação e aproximação ao grau máximo. E o grau máximo de alguma coisa é o que dá origem às demais coisas daquela espécie. Assim, há algo que é a causa da existência dos graus de perfeição de todas as coisas. E esse nós chamamos
de Deus, né? Ou seja, né, para que as coisas, né, sejam perfeitas, alguém tem que ter colocado infundido aquele grau de perfeição. E aqui nós estamos falando da criação, né? Por exemplo, né, quando um artista ele vai fazer uma obra de arte, né, ele tem na sua mente o quê? Um grau de perfeição. Ele tem aquilo que ele idealiza fazer. Quando ele começa a pintar, colocar ali no papel, na tela, aquilo que está nas suas ideias, né, é claro que aquilo que ele está colocando ali, ele está o quê? Exprimindo na tela, exteriorizando aquele grau de perfeição que ele tem na mente dele. E é assim também, a criação é justamente isso, né? Deus, ele coloca em cada coisa aquele grau de perfeição que já está na mente de Deus. E assim, né, nós vemos, né, que esses graus, a partir desses graus de perfeição de todas as coisas, nós percebemos justamente isso, né? Percebemos que alguém teria que ter colocado, infundido em cada criação esses graus de perfeição, para que as espécies, para que a gente pudesse chamar, né, um grupo, né, de coisas, de espécies, né, que fazem, né, parte de uma mesma classe, né, de uma mesma espécie. Então, esses graus de perfeição e de hierarquia de valores, eles são também, né, uma via, né, que nos conduz a essa reflexão sobre essa perfeição que já foi infundida na criação. E depois, né, o último argumento, que é o argumento da ordem. O quinto argumento, né, parte de uma contemplação das coisas existentes, onde percebemos que tudo que existe tem uma finalidade. Tudo que existe está em perfeita harmonia com o todo, com o universo. Ou seja, né, assim, né, nós vemos que se tudo foi feito do acaso, né, as coisas elas não teriam, né, um sentido, né, podemos dizer assim, um sentido de relação entre elas, né? Então nós vemos que todas as coisas no universo, né, tudo está numa perfeição e num ordenamento, né, que ele é um ordenamento que ele, de certa forma, ele é complexo, né? E o acaso não seria capaz de realizar esse ordenamento complexo de todas as coisas, né? E nós vemos justamente isso, né? Por isso que, a partir do ordenamento, da contemplação da natureza, de tudo aquilo que está, né, em torno, né, de nós, né, que nós contemplamos, nós começamos a perceber ali também justamente essa complexidade. E nós chegamos a essa conclusão que é impossível que do caos possa ter se manifestado, ou a partir do caos as coisas foram se organizando, né? Porque aí a gente teria, né, que forçar, né, muito, né, a nossa razão para conceber isso. Se tudo tem uma harmonia, um ordenamento, é necessário que alguém dê esse ordenamento, que uma única mente, né, uma única razão suprema, né, que pensou toda a criação, pudesse colocar cada coisa no seu lugar, porque cada coisa no seu lugar ela contribui uma para o outro, né? A criação ela é feita de complementariedade, é assim, né? Nós também, que estamos em algum lugar, né, ou participando da igreja, ou na nossa família, nós estamos no nosso próprio lugar porque nós fomos colocados nesse lugar, porque ali nós temos algo para contribuir, e aquele lugar tem algo para contribuir com cada um de nós. Esse é o mistério de complementariedade que nós precisamos aprender a viver. Por isso que a ordem de todas as coisas,
é uma forma, né, reflexiva, né, contemplar a ordem, refletir sobre ela, é uma via para que nós possamos alcançar, né, o conhecimento de Deus, né, desse ser supremo que está acima de todas as coisas, que é o princípio de todas as coisas, que é aquele que dá movimento, né, inicial a todas as coisas, aquele que é o ser, né, o ser supremo, que dá o ser a todas toda criatura. E assim deve ser, né? Nós precisamos, né, ir, né, adentrando nessa forma reflexiva, racional, né, para realmente entender justamente isso, né? Esses meios que a nossa própria razão nos dá para refletir sobre a existência daquele que é o Criador.